agradecer, então, mais uma vez aí pelo seu tempo. Nós. Sei que não é fácil arrumar tempo hoje em dia, ainda mais agora de home office, né? Que ficou mais corrido ainda. Nossa. Legal. Então, para começar, Daniel, como eu já te conheço há um bom tempo, porém, eu não lembro dessa parte da sua história. Então, assim, como que foi, cara, essa tua escolha aí da parte da engenharia? Você sempre pensou na engenharia agronômica, né, que vocês falam? Você sempre pensou nisso? Tem gente na família? Como foi essa escolha? Cara, eu tenho um primo que é agrônomo também, que ele é um pouco mais velho que eu já. Teve alguma influência, com certeza, mas eu acho que eu nunca tive nada que eu queria ser desde pequeno, assim, sabe? Então eu fui estudando, fui conhecendo o que que tinha, o que que não tinha. E como eu vi que a parte da agronomia tinha muita coisa de exatas, que era o que eu gostava, mas também tinha muita coisa de biológicas e de humanas, eu falei, vou fazer um negócio que é um pouco de tudo, Aham. que aí eu acabo me direcionando depois profissionalmente para o que que eu vou fazer, né? Como eu tinha esse meu primo que já era agrônomo, ele me deu uma guia espiritual aí, ó, o que que dá para fazer, o que que dá para você seguir e tudo mais. Eu gostei e falei, vou tentar, né? Uhum. E acabou que deu certo. Acabei me apaixonando pela profissão e fui ficando. Mas não é um sonho de infância, assim, que o que que eu vou fazer e tal. Na verdade, meu sonho era não ter que trabalhar, né, cara? Mas infelizmente, não é a realidade. Ah, boa. E você fez um ano de cursinho? Ou dois? Não lembro Cara, agora. eu fiz assim, ó. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer. Como eu não sabia nem o que eu queria fazer ainda, eu fui fazer um ano de cursinho, aí em Rio Preto mesmo. Uhum. Depois eu passei em agronomia, mas eu fui para Florianópolis, né? Fui morar em Florianópolis, estudar na Federal lá. Aham. E fiquei mais ou menos um ano e meio ali, um pouquinho menos. Só que não me adaptei. Não que eu não me adaptei à cidade, né? Porque não tem nem como você não se adaptar a um lugar daquele. Floripa é muito bom, né, cara? Mas aí eu não me adaptei mesmo à universidade em si. Não porque não era uma boa escola, né? Mas eu achei que eu não ia conseguir me formar, né? Porque eu era muito novo também, não tinha maturidade e passava mais tempo indo para a praia do que indo na agronomia mesmo, né? Na faculdade. Então eu falei, quer saber? Vou voltar. Conversei com outro amigo meu que também estava estudando agronomia, mas em Piracicaba já, na Exalc, né? Uhum. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu fiz aquele cursinho lá, que na época a gente se conheceu, Uhum. e fui para Piracicaba, cara. Aí passei na FUVEST e fui fazer agronomia na Exalc, que era um grande nome, né, da agronomia no Brasil, né? Então, Ainda é, né? Ainda é uma ainda é, com certeza. É uma escola referência. com mais de 100 anos de tradição, né? Uhum. E assim, falando da faculdade, né, que você acabou passando por duas, muita diferença entre uma faculdade e outra, ou você fala que foi mais a questão da maturidade mesmo? Um- não, com certeza maturidade, né, cara? Mas a Exalc, na época que eu entrei, ela é focada, era, né, na época ainda, em agricultura e biologia e gestão ambiental. A Universidade Federal de Santa Catarina é muito mais amplo, né? Tem todos os cursos lá na universidade, gigantesco lugar. E Entendi. aí, na Exalc, você fica mais imerso mesmo nessa realidade, né? De agricultura, de pecuária. Então, para mim, foi bem mais não desafiador, mas foi bem mais engrandecedor estar dentro desse ambiente, né? Começa a aprender mesmo, de Legal. acordo. E assim, a faculdade em si, né? Agora falando já da USP, né? Já que você foi a que você se formou. Você lembra assim das matérias que você tinha? Ah, Os não vou primeiros lembrar anos tudo. é engenharia, né? Aí tem cálculo, estatística. A estatística foram nos primeiros semestres assim de faculdade, né? A gente meio que não dá tanto valor assim, mas que nem eu que segui carreira de pesquisador, né? Trabalhando com pesquisa, hoje é algo que para mim é essencial, né? Uhum. Mas teve bastante coisa, cálculo, química, bioquímica, biologia celular, hidráulica, mecânica, física, teve bastante, é bem amplo o curso, né? Eu lembro que na minha época eram 280 créditos que a gente tinha que fazer para formar, Uhum. uns cento e poucos de disciplinas obrigatórias e o restante optativas, né? Então, aí abre bem o leque, né, na hora que você vai escolher as optativas, né? Então tem Uhum. um pessoal que parte para a área de
mais de pecuária, de zootecnia, tem o pessoal que parte para a área de economia, tem a Legal. galera que parte para a área, no meu caso, que foi de biologia de plantas daninhas, tem a turma que mexe com fitopatologia, então assim, tem muita coisa que dá para fazer, tem muita área que dá para você se especializar e dá para trabalhar de escritório até a roça mesmo, sabe? Então é bastante amplo, bastante amplo. Até a parte administrativa deve ter, né? Para vocês. Sim, com certeza, com certeza. Tem o departamento de economia que tem na Exalc é muito conceituado também, né? Hoje em dia tem curso de economia, né? Já. Na minha época já tinha. Não é tão tradicional quanto o de agronomia, mas hoje é um dos grandes nomes também das faculdades de economia, Exalc, né? Massa. E assim, é uma faculdade mais teórica ou você já começa a colocar a mão na massa ali logo de começo? Já vão para campo? Já. Todas as disciplinas a gente já tem bastante aula prática, né? Porque a escola ela é, ela foi fundada como um colégio agrícola, né? No começo do século XIX lá. E, e tem a fazenda experimental, muitas disciplinas têm aula prática que a gente vai na fazenda, ou vai nas estufas, ou tem o pessoal da zootecnia que mexe direto com gado também, então tem bastante coisa prática, né? E a escola também ela tem muitos grupos de estágio. Então tem estágio que você vai fazer manejo de solo, tem estágio que você vai fazer produção, tem estágio que você vai fazer mexer com zootecnia. Eu tinha um amigo que ele fazia estágio com jacaré na época, para você ter ideia, criação de jacaré, sabe? Então a gente tem o leque, o leque de oportunidades que a Exalc abre para o estudante é enorme, enorme. E não só a Legal. Exalc, né? As outras universidades de grandes nomes, né? Unesp, todos têm grandes programas de estágio e que preparam mesmo o aluno para ingressar no mercado de trabalho depois, né? Então, esse estágio aí você já tem na própria faculdade. Já Sim, é sim. uma. Tem diversos grupos de estágio, independente da área que você quer se especializar, sempre vai ter alguma coisa para te apoiar ali. Grupos de estágio, inclusive, que tem bolsa, né, para estudante, FAPESP, CNPq, tem de tudo. E muitas vezes, eu mesmo fiz bastante estágio dentro da universidade, né, mas a partir do meu segundo ano eu já saí para fazer estágio em empresas também, né, então tem essas oportunidades, né, porque a gente sempre fica sabendo de processo seletivo de estágio dentro da universidade e acaba se candidatando e foi mais ou menos o caminho que eu segui. É isso que eu ia te perguntar isso, né? Que geralmente faculdades um pouco mais conhecidas, vocês começam meio que ser bombardeados mesmo por vagas, assim, né? Que eles querem alunos, né? Assim. Eles vão buscar a gente, né? Então é bacana. Eu falo eles vão buscar, mas hoje né? Eu vou buscar também na Hoje universidade, você, né? né? É. Não, tá certo. Tem E que procurar no lugar certo mesmo, né? sempre que tem um processo seletivo para vaga de estágio dentro das empresas, o Uhum. primeiro lugar que divulga é nas universidades, né? Então, e o pessoal que já está fazendo os estágios mais ou menos numa área que é parecida, é uma vantagem, né? Acaba se saindo melhor aí nos processos seletivos e consegue ingressar também. E os estágios, você lembra assim do estágio que você tenha feito, que foi muito, muito legal, assim, que Cara, foi... eu assim, dentro da universidade, eu fiz estágio a partir do segundo ano já, Uhum, sempre com manejo de plantas daninhas, né? Então tinha o um grupo lá de biologia e práticas com plantas daninhas. uhum. Então eu entrei nesse grupo, comecei a conduzir alguns ensaios, né? Conduzir trabalhos, experimentos dentro da universidade, em casa de vegetação ou na fazenda. E quando eu estava, acho que uns 8, 9 meses fazendo estágio, abriu esse processo seletivo dentro de uma empresa, e eu prestei e comecei a fazer estágio na empresa depois, né? Uhum. Inicialmente fazendo estágio de férias, então assim, chegava final de ano, o pessoal ia pra praia, eu ia trabalhar na firma, né? Fazer meu estágio. Aí acabava as férias, voltava para a escola, que era integral, né? E não tinha EAD na época ainda, né? Então a gente era tudo presencial. Uhum. E fui fazendo, durante 3 anos, eu fui fazendo esses estágios de férias. E no final, tinha uma disciplina na universidade que era um estágio obrigatório. Então, você comecei a fazer esse estágio, durava um semestre, Uhum. você pegava os créditos como se fosse uma disciplina, apresentava um relatório para poder formar depois, né? E foi isso que eu acabei fazendo. Legal. E essa empresa você depois continuou ainda trabalhando ou Tô até você... O hoje aqui, cara. Tô até hoje. que é? Fiquei. A Eu Bayer? trabalho na Bayer hoje, é. Hoje eu tô na Legal. Bayer. E a,
a função que eu tenho hoje aqui é a função que era do meu chefe quando eu era estagiário, entendeu? Eu segui exatamente o mesmo caminho que eu estava querendo desde o começo da universidade, que é a parte de desenvolvimento de novas moléculas aí para manejo de plantas daninhas. Legal. Mas assim, você não trabalha com defensor agrícola, né? Não, não seria isso. Ou Sim, eu é isso? desenvolvo novos defensivos agrícolas. Legal, No caso, herbicidas, né, para controle de planta daninha. legal. E, Daniel, e como que é a tua rotina, assim? Hoje talvez você fique mais de escritório ou não? Hoje, na minha situação, eu fico mais em escritório, né? Então eu desenvolvo os protocolos, né, os experimentos, distribuo, porque tem uma equipe de agrônomos que montam esses ensaios, né, que operacionalizam essas atividades. Eles mesmos que fazem os ensaios, que avaliam, aplicam, e o Uhum, meu trabalho é recolher esses resultados depois, analisar e ver o que vai para frente e o que não vai, né? uhum. Mas eu comecei no campo também, né? Comecei quando eu me formei, eu montava os ensaios no campo. Agora, hoje em dia, eu organizo mais, né? Mais um cargo de gestão do que de operacionalização do trabalho mesmo, né? Legal. E para você, para o teu perfil, assim, você preferia ficar mais em campo ou para você Não, tá de eu boa? gosto muito de ficar no campo, mas agora eu prefiro, né, tô com uma certa idade já, né? Não dá mais para, não tenho mais essa energia toda também de ficar no sol e tudo mais. Assim, esporadicamente eu acabo indo visitar alguns, né? Acompanhar, mas agora é mais dentro do escritório mesmo, né? Mas dentro da companhia, cara, existe diversas áreas que dá para trabalhar, né? Tem o Uhum, pessoal de pesquisa, né, que monta os ensaios no campo, mas tem também o pessoal de campo da área comercial, tem o pessoal de marketing, tem equipe de segurança de produtos, segurança alimentar, segurança ambiental. Eu uhum. passei pelas áreas de segurança ambiental, segurança alimentar, sempre Legal. focado aí na área de pesquisa, né, mas em desenvolvimento. Eu tenho um conhecido que talvez você conheça, que ele também trabalhou muito tempo na Bayer, chama Luciano Huschel. Não sei se você. Não Ele conheci não, aposentou, ele cara. aposentou faz pouco tempo, assim. Ah, E eu acho que ele trabalhava na parte comercial, assim, mais. Acho que ele era parte de gestão mais de venda, assim. Mas muito legal. É isso que eu ia te falar, né? Essas empresas grandes, para quem vai ver esse vídeo, né, e tem interesse, eles dão muita oportunidade para muita área. Então, tem. quando a gente vai falar de perfil, então todos os perfis encaixam, né? Talvez um cara mais Sem analista vai dúvida. para uma área, um cara que tem mais conversa vai para a parte de vendas. Então, realmente É é isso muito mesmo. legal. E tem o pessoal que se especializou aí na parte mais administrativa também, né? E tem muita equipe, né, para trabalhar. Tem supply, tem marketing, tem área regulatória que lida direto com autoridades, né? Com Uhum. MAPA, Anvisa, IBAMA. Legal pra Então caramba. tem espaço para todo mundo. E como que você vê o mercado de trabalho hoje, Daniel? Você acha como que está assim a procura? Tem espaço? Nesse Teve esse período de pandemia aí que foi bem complicado, né, cara? Tava tudo meio paradão, mas o mercado está reaquecendo agora. A gente sempre vê aí abrir vaga e processo seletivo, e dependendo do nível de especialização que pede a vaga, é difícil de preencher. Então tem vezes que a gente vê vagas aí, empresas que entram em contato com a gente, né, para pedir indicação, alguma coisa, fica meses procurando um profissional para encaixar, né? Então, Uhum, assim, tem opção, tem bastante opção para começar. Principalmente para o pessoal que sai da universidade, né, que acaba de formar, geralmente é para ir para as áreas de expansão agrícola, né, para a região norte, Cerradão, e uhum, aí começa. E geralmente é por aí que começa mesmo, né? Quando eu fui começar, eu cheguei aí para Rondonópolis, no Mato Grosso, mas teve alguns problemas na vaga, acabei voltando, fiquei um tempo em Uberlândia e depois eu voltei para Paulínia, que foi onde eu comecei, né? Mas eu tenho colegas que estão lá no norte do Pará, que estão no norte do Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul também, né? Geralmente o começo da carreira geralmente é para ir para essas regiões, sabe? Mais distante dos grandes centros, né? uhum. E assim, quando você vai para uma região mais longe, geralmente a oportunidade de ganho é maior ou não muda muito? Hum, eu acho assim, o principal ganho que vai ter é a experiência, né? Aprendizado, porque a agricultura no Cerrado brasileiro é um negócio de outro mundo, né? Ele não é igual. Você não vê em lugar nenhum do mundo, você vê uma tecnologia e uma produtividade alta que nem a gente tem nessas regiões, né? Uhum, Mas
eu não sei como é que tá hoje, mas no início, quando eu comecei a trabalhar, tinha auxílio fronteira, sabe? Quando você vai para muito longe, você tem uma bonificação extra aí na remuneração, sabe? Mas é o melhor lugar para começar, cara. É onde vai aprender mesmo, né? Sair Legal. da universidade, da bolha e ver o mundo real. Não, é legal, e eu acho bacana você falar isso, porque é uma coisa, como nós conversamos antes, né? As pessoas romantizam certas situações, ainda mais de faculdade, antes de entrar na faculdade, depois ver que o bicho pega, né? Então, eu vejo muitos alunos assim que já ficam esperando, que já vão sair da faculdade para ganhar 10 mil, 15 mil reais e Tem já que. sentar no ar-condicionado, né? E eu vejo legal isso você falar, tipo, porque assim, enquanto as pessoas estavam lá nas férias indo para praia, eu estava fazendo estágio. Aí eu voltava para a faculdade, depois eu ia para estágio. Então, assim, não é fácil, né? A gente vê que as empresas Não. querem isso, não é só assim a faculdade que você fez, mas o que você fez durante a faculdade, o que você sabe fazer hoje, né? Eu tinha muito isso, porque eu queria ter feito um curso, né, que eu acabei não cursando, porque eu imaginava que o que ia mudar era a faculdade que eu fosse entrar, independente do resto, né? Então, eu tinha essa romantização também na cabeça, sabe? Não, mas o negócio é faça, nem que for uma faculdade particular aqui, mas faça estágio, faz curso, faz summer job, entra aqui, entra ali, faz inglês. A hora que você for para o processo seletivo, fala, não, mas eu fiz isso, o cara vai falar, não, pô, esse moleque aí é fuçado, né? Esse cara é Ah, legal, dá para dar uma oportunidade bacana. E assim, a questão do inglês, línguas, você acha que precisa? sim, sim. E principalmente se for entrar nessas grandes multinacionais, né, cara? Então Uhum, por mais que você fale, vou ficar numa área comercial, vou lidar com um produtor, mas se você quer se desenvolver, eu falo isso desde sempre. Tem que falar, cara, tem que aprender. uhum, Uma empresa que nem a que eu tô hoje, que tem unidades no mundo inteiro. Cara, você tem que falar o inglês, porque você não vai conseguir falar português com todo mundo, alemão. Cara, uhum, tem que falar com a língua universal, né? Então, quanto mais conhecimento, mais oportunidades vão aparecendo, né? E uhum. com certeza isso acaba sendo diferencial nos processos seletivos. Né? Legal. E assim, no seu caso aí na Bayer, você tem algum tipo de, sei lá, de visita técnica na Sim, sim, sim. Alemanha? A gente tem bastante. O nosso trabalho é em contato direto com as equipes do Global, que a gente chama, né? Então, Uhum, assim, sei lá, 1% da minha comunicação é em inglês, não é em português, né? uhum. Eu tinha a opção de aprender alemão, mas a vida é curta demais, cara. Falei, vai no inglês mesmo. É, E eles alemão, entendem também, né? Então é assim mesmo. alemão não E é tão simples assim, né? não, você é louco, cara. Não dá. E é muito. E é importante, cara. E não é só lá também, tem Latam também aqui. A gente fala, pô, espanhol dá pra entender. Vai conversar espanhol com o pessoal que fala espanhol rápido também. É difícil de Uhum. entender, cara. Então tem que ter um mínimo múltiplo comum aí, né? Então acaba que quanto mais gente falando inglês, é mais fácil de se entender e não ter nenhum ruído na comunicação. É isso mesmo. E assim, essa questão da pandemia que você falou, né, que deu uma parada, assim, mas é uma área que continua, né? Essa parte agrícola, assim, é uma questão, né, que Não teoricamente para. não para, né? Assim, teoricamente leva, né, o Brasil, assim, né? Tem muito faturamento, né? Tem muita. Uhum. Você percebeu, assim, Daniel, alguma melhoria na tecnologia nessa época, assim, algum Com certeza. desenvolvimento muito grande? É que nem o Google Meets que a gente está conversando agora aqui. Isso é algo que veio para revolucionar, né? A gente não Uhum, trabalha com essa plataforma, mas acabou a reunião presencial, né? E a sim, gente está falando com um cliente ou está falando com um consultor, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo e estar conversando, né? Então isso por mais que distanciou a gente, acaba aproximando, né? Facilita a comunicação. E hoje em dia no campo, cara, a utilização de imagem de georreferenciamento, de aplicativos que vão acompanhar desde o plantio da semente até a colheita, faz o acompanhamento em tempo real do maquinário que está trabalhando no campo. Então uhum. a tecnologia embarcada tá cada dia mais surpreendente, né? E a gente tem muita coisa também de tecnologia de aplicação, de defensivo, que usa drone, diminui o volume de água que é necessário. Então tem uma pegada bem forte de sustentabilidade também, sabe? Então a Cara, que louco, hein? tecnologia está vindo para revolucionar o agro
e facilitar a vida do produtor, né, cara? Tem muita coisa, tem muita coisa. A gente tem aplicativos que te ajudam a identificar uma determinada praga, ou identificar um sintoma de uma doença na planta. Então tem Uhum. muita coisa sendo utilizada hoje em dia. Não, legal demais. Quando começou o primeiro momento da pandemia, né, e começaram a falar muito de tecnologia, tinha aquela questão, né, putz, todo mundo vai perder o emprego, né, tecnologia aí vai passar por cima, e você acha que existe alguma possibilidade de um dia a tecnologia substituir um engenheiro? Cara, eu vejo a tecnologia ajudar o engenheiro, não substituir, né, cara? Que vai precisar da pessoa para fazer o bom uso dessas tecnologias, né? Porque não adianta a Uhum. gente ter uma Ferrari na mão e não saber dirigir, né? Então a gente Uhum. vai. A tecnologia está aí para complementar o nosso trabalho, né? Não para tomar o lugar, né? Então tem que usar, tem que saber usar. O homem que vai acabar desenvolvendo mais a tecnologia, né? Assim, é um realmente desenvolvendo o outro. Aí. É isso Não, aí. muito, muito legal, cara. Eu não sabia que já utilizava tanto drone assim na questão Já tem bastante, do cara. campo. Não só na parte de aplicação, mas também de mapeamento de área, de identificação de pontos problema dentro da propriedade. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que ele usa drones para fazer aplicação de cotésia ou de triconó. São pequenos vespinhas que usa para controle biológico de lagartas ou de outros insetos na lavoura. Então ele usa o Uhum. drone, mapeia a área e vai liberando essas vespinhas na área com o drone, entendeu? É bem bacana, cara. Então tem Cara, que legal. tecnologia E tá aí assim, para né, tudo. essa questão de mapear, não sei, ainda usa, né? Questão de avião. O drone é muito mais barato, né? Para você Ah, colocar sim. E você não precisa ter um brevet para pilotar, né? Você faz um curso rápido e você consegue ter autorização para pilotar um drone, né? né, com um preço muito menor, né? Claro. Exato, e com bateria elétrica, né? Você diminui a emissão de carbono e não usa combustível fóssil, então facilita com certeza. Não, bacana. Quando você fala de desenvolvimento, Daniel, essa é uma coisa que me veio na cabeça, assim. Você tem que ter outros profissionais, assim, né, para trabalhar em conjunto, assim, farmacêuticos, né? Ou Sim. só um engenheiro já Químico. químico, né? Não, Todo mundo. a gente trabalha em conjunto, né? A minha parte do desenvolvimento é mais a parte de campo, assim, mas existe os químicos, os bioquímicos, que eles trabalham no desenvolvimento da molécula em si mesmo, sabe? Fica lá Uhum, com o jalequinho no laboratório e usando técnicas de análise enzimática, de tudo, né? Eles fazem a pesquisa de base mesmo, né? uhum, A nossa parte é uma pesquisa mais aplicada, é ver o que a gente recebe deles e posicionar no campo. entendi. É muito louco. Assim, essa questão também você fala de campo, assim, é, essa questão de administração de campo, você acha que seria legal? Fala assim, a administração da propriedade toda, você acha que você precisaria fazer engenharia ou alguém que fez aquela administração agrícola também já daria conta? Dá para fazer muita coisa com outras graduações também. A questão do engenheiro agrônomo é que ele pode fazer o receituário agronômico, né? Por exemplo, você vai receitar, como se fosse um remédio, você vai receitar um fungicida para uma área de soja. É um Uhum, engenheiro agrônomo que tem que ser o cara que vai lá assinar o receituário, entendeu? entendi. Uhum, Então tem muitas atividades, principalmente na parte administrativa, que outros profissionais podem conduzir também, né? Mas a questão do engenheiro agrônomo é que ele tem o know-how técnico, bem como o know-how administrativo, né? Então são complementares, por assim dizer. isso aí me surgiu agora, assim, né? Porque a gente escuta falar muito, né, de gerente de fazenda. Sim, sim. Então ele tem que ter uma consultoria do engenheiro para que ele vá lá e veja o que está acontecendo. Se ele não for engenheiro agrônomo, ele deve ter um engenheiro agrônomo na equipe dele que vai ajudar na parte técnica mesmo de campo, né? Boa. Essa eu não sabia. Essa surgiu agora, eu acabei lembrando essa pergunta. E questão de salário, Daniel? Como que você vê assim o mercado? O salário do Cara, engenheiro é um é, é, salário competitivo, né? Existe a maioria, as empresas geralmente pagam o piso da categoria, né? Para início, né? Na, nas vagas mais júniores e tudo mais. Então, dá para viver bem, tranquilamente. E quanto mais é melhor, óbvio, né? Mas é, o salário é bem competitivo, sim, cara.
E vocês têm algum tipo de bonificação, assim, por meta? Ou a Isso aí partir... depende da companhia, né? Na companhia que eu tô, a gente tem participação nos lucros e resultados no final do ano, Uhum, mas eu sei que existem outras empresas, por exemplo, na área comercial, que tem bonificação por venda e como é que fala? Comissão, esse tipo de coisa, né? Funciona como qualquer comércio, na verdade, né? uhum. Muito legal. E o perfil, assim, Daniel, você acha que como que seria um perfil ideal assim para um engenheiro? Você consegue, Caraca. ainda mais você que faz o recrutamento aí, vocês que Então, cara, o que a gente busca ainda mais hoje, né? Tá bem diferente. A maneira de trabalhar mudou, o foco mudou. A primeira coisa que a gente observa tem que ter vontade, cara. Tem que ter vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas, coragem, né, para desafiar status quo, para entender o porquê que tá fazendo as coisas, não só fazer porque alguém falou para fazer, sabe? Uhum, Isso varia muito de empresa para empresa, viu, Elinho? O perfil que a Bayer busca hoje são perfil focado em inovação, em, em desenvolvimento de novas tecnologias, em procurar um jeito mais fácil de fazer o trabalho, sabe? uhum. Porque e que é o que importa se parar para pensar para qualquer trabalho, não só para engenheiro, não só para agrônomo ou para biólogo, né? Então Sim, claro. é bem amplo. Cara, muito legal. Muita coisa aí que eu não sabia, né, que a gente acaba vendo só por cima aí, né, que a gente lê no Google. Então, é muito interessante essa questão da engenharia e eu comecei a perceber que tem muita gente interessada e muita gente em dúvida, né? Então, espero que as suas respostas aí ajudem, né? E depois eu vou te marcar também no nosso Instagram e é muito provável que alguém te chame lá para conversar e tirar algumas dúvidas, se para você não Beleza, tiver estou à problema, disposição, cara. porque Tá tranquilo. essa molecada aí é bem engajada, assim, sabe? Quando eles gostam. Mas então é isso, Daniel. Eu queria te agradecer Bacana. de novo, cara, seu tempo aí, numa terça-feira, conseguiu arrumar um tempinho à tarde para gente. Desejamos sucesso para você. Eu queria te dar parabéns mesmo pela tua trajetória, assim, que fazia muito tempo que eu não conversava com você e eu não sabia que tinha sido dessa forma, assim, né, dentro da Bayer, fazendo estágio de férias, tal, que não é muita gente que quer pagar esse preço, não. Então, eu queria dar É, parabéns mesmo, que isso aí é o que realmente leva para frente, cara. valeu, cara. Bom te ver de novo. Vamos ver se a gente marca para encontrar em Rio Preto qualquer dia. Não, vamos sim. Falou, Daniel. Abração, Valeu, meu cara. amigo. Sucesso, irmão. Abração. Abraço. Tchau, tchau.